E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é João Tinte e no vídeo de hoje nós vamos estar estruturando o nosso código para que ele fique o mais organizado possível. Porque como eu disse no vídeo anterior, à medida que o nosso código vai crescendo, a tendência é que ele fique cada vez mais difícil de ler. Então é importante que logo no começo a gente já crie uma estrutura que facilite a nossa leitura do código, para ver o que está acontecendo ali em cada parte do código. Nesse vídeo nós vamos estar criando uma classe e essa classe vai representar tudo que for pertinente ao nosso jogo. Então dentro dessa classe vai ter um método para lidar com os eventos do jogo, com a tela de start, com a tela de game over, com a atualização da tela, né? Então tudo isso vai estar dentro dessa classe. Vai ser a nossa classe que eu vou chamar de game. Então bora pôr a mão na massa e começar a fazer o nosso código. Eu estou aqui no arquivo principal.py, vai ser nesse arquivo que eu vou criar a classe, que eu acabei de falar. E vamos fazer os nossos imports. Primeiramente eu vou importar a biblioteca Pygame, então import Pygame. Aqui na linha de baixo eu vou importar o nosso arquivo de constantes, que é esse arquivo aqui que a gente criou no vídeo passado. Ele está vazio no momento e vai ser nesse arquivo que a gente vai armazenar valores que são constantes. Por exemplo, a largura e a altura da nossa tela, a taxa de frames do jogo, enfim, tudo que for constante a gente coloca dentro desse arquivo. E a gente vai utilizar esses valores no nosso arquivo principal. Então a gente precisa importar esse arquivo. Então import constantes. Dessa forma aqui. E a gente vai importar também o nosso arquivo de sprites, que vai conter as classes das nossas sprites. Então vamos importar ele aqui também. Import sprites. Muito bem. Agora, pessoal, eu vou criar a nossa classe que eu falei no começo do vídeo, que vai ser a nossa classe game. Essa classe vai ter tudo que for pertinente ao nosso game, ao nosso jogo. Então, class game, dessa forma. Assim como toda classe, né, a gente tem que inicializar o método construtor. Então, def, underline, underline, init, underline, underline, abro e fecho parênteses, self. Se você não está entendendo o que eu estou falando, clica nesse card que está aparecendo aqui na minha cabeça, que é um vídeo que eu gravei explicando um pouco mais sobre como funciona a criação de classes em Python. Depois você volta nesse vídeo. Então, pessoal, assim que eu criar um objeto a partir dessa classe, o que eu quero que aconteça? Eu quero criar, primeiramente, né, a minha tela. Então eu vou até colocar um comentário aqui, ó, e vou dizer criando a tela do jogo. Para a gente criar a tela, primeiro a gente tem que inicializar a nossa biblioteca Pygame. Então a gente tem que digitar pygame.init. Ok. Como a gente vai trabalhar com áudios, a gente também vai inicializar a parte de áudios da biblioteca Pygame. Então, pygame.mixer.init. E agora sim a gente vai criar a nossa tela do jogo. Então, essa tela do jogo, na verdade, vai ser um atributo da nossa classe. Então, como é um atributo, a gente vai utilizar a palavra reservada self, ponto, e o nome desse atributo, que vai ser tela. Simples assim. Para criar uma tela no Pygame, a gente utiliza o comando pygame.display.set_mode. E aqui dentro a gente vai colocar a largura e a altura que essa tela vai ter. Esses valores de largura e altura eu vou armazenar no nosso arquivo de constantes. Então eu vou clicar aqui em constantes.py e aqui eu vou colocar assim, ó, largura igual a 480 pixels. Okay? Percebam que eu coloquei em letras maiúsculas. Isso é uma boa prática, tá? Como são constantes, a gente vai tudo que tiver dentro desse arquivo constantes.py, a gente vai utilizar em letras maiúsculas para diferenciar aqui das variáveis do nosso arquivo principal. Certo? Então tudo que tiver nesse arquivo a gente usa letras maiúsculas. Então a largura eu disse que ela vai ter 480 pixels e a altura da nossa tela vai ter 600 pixels. Esses valores eu escolhi porque eu vi que fica bom para o nosso jogo do Pac-Man, tá? Mas vocês podem colocar outro valor aqui. Bom, então como é que a gente vai utilizar esses valores desse arquivo nesse arquivo aqui? A gente não fez um import do arquivo constantes aqui no nosso arquivo principal. Então a gente vai vir simplesmente aqui, ó, e digitar constantes ponto largura vírgula constantes ponto altura. Altura. Simples assim, pessoal.
Bom, então já temos a nossa tela. Na próxima linha, a gente vai colocar o título que vai aparecer nessa tela. Então vamos utilizar o comando pygame.display.set_caption. Aí eu vou abrir e fechar parênteses. E da mesma forma, eu vou armazenar o título do jogo no arquivo de constantes. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, título jogo igual a Pac-Man. Certo? Eu vou colocar uns comentários aqui para dizer o que cada constante dessa significa. Então aqui, ó, são as dimensões da tela. E aqui é o título do jogo. Beleza. Então, aqui no arquivo principal a gente vai digitar constantes.título_jogo. Vamos definir também um relógio aqui para o nosso jogo. Esse relógio ele vai controlar a taxa de frames do jogo, o FPS. Então, self.relógio é igual a pygame.time.clock. E agora, pessoal, aqui nessa linha eu vou criar um atributo que vai dizer se o jogo ele está rodando ou não. Assim que a gente executar o programa, a gente quer que o jogo se inicie. Então essa variável ela vai começar valendo true, verdadeiro. Né? Eu estou falando variável, mas na verdade é um atributo. Okay? Então esse atributo eu vou chamar ele de está rodando. Então self.está rodando igual a true. Então esse atributo ele vai começar valendo true. Beleza? Porque eu quero que o jogo comece assim que ele for executado. Então terminamos aqui de fazer a parte básica da nossa classe. E agora vamos criar um método. Um método, para quem não sabe, é uma função que a gente cria dentro de uma classe. Tá? Então, em vez de a gente chamar de função, a gente chama de método. Bom, e como que esse método vai se chamar? Ele vai se chamar novo jogo. Então, def, espaço novo, jogo. Percebam então que ele tem a mesma sintaxe de uma função, né? Como se estivesse criando uma função mesmo. E todo método dentro de uma classe precisa receber o self. Igual a gente fez aqui no começo, ó. Ok? E aí a gente dá um 2 pontos no final. O que esse método vai fazer? Ele é como se fosse uma segunda inicialização do nosso jogo. Eu digo segunda porque aqui no começo, ó, quando a gente criou a classe, a gente está inicializando o Pygame, a biblioteca de áudio do Pygame, a gente está criando a tela. E aqui dentro desse método, novo jogo, a gente vai criar o grupo de sprites do nosso jogo. A gente vai instanciar a classe do Pac-Man, dos fantasmas, do cenário, tudo aqui dentro do novo jogo. Então é como se a gente estivesse inicializando as nossas sprites. Então eu vou colocar um comentário explicando o que esse método faz. Então esse método ele instancia as classes das sprites do jogo. Beleza? Então por hora vamos fazer assim, ó, vamos criar um atributo. Esse atributo vai chamar todas as sprites. Então self.todas as sprites. Isso daqui vai ser um grupo. Esse grupo vai armazenar todas as sprites do nosso jogo. No vídeo onde eu ensino a fazer o jogo do dinossauro, eu explico melhor como que funciona essa dinâmica de grupos no Pygame, tá? Então, clique nesse card que está aparecendo na tela se você não está entendendo o que eu estou falando. Então, para criar um grupo no Pygame, a gente digita pygame.sprite.group. E beleza, pessoal. Criamos aqui, então, o grupo que vai armazenar as sprites do jogo. Só que esse método, novo jogo, além dele instanciar as classes das sprites do jogo, ele também vai chamar um outro método, que a gente já vai criar ele, que esse outro método ele vai ser o nosso loop infinito do jogo, vai ser o nosso loop while true. Então, vou fazer assim, ó, aqui embaixo dessa linha, self.todas as sprites, eu vou fazer assim, ó, self.rodar. Então aqui, ó, eu estou chamando o método rodar, eu estou executando essa função rodar. Só que essa função, esse método, na verdade, ele ainda não existe. Então vamos criar ele agora. Então vou vir aqui, def rodar. E aí ele recebe o self, como nos outros métodos, né? Beleza. Esse método, o que ele vai fazer? Ele vai criar o nosso loop principal do jogo, nosso loop while true. Então eu vou comentar aqui, ó, eu vou falar assim, ó, loop do jogo. Aí eu vou criar um atributo self.jogando igual a true. Então, se eu estiver jogando, né, eu vou fazer assim, ó, while
self.jogando. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que eu colocar while true, né? Porque essa variável self.jogando é igual a true. Então é a mesma coisa, while true, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou definir a taxa de frames do jogo. Então a gente já criou um relógio aqui, ó, logo no começo, tá? Então como eu já criei esse atributo, eu posso utilizar ele aqui dentro desse método. Basta eu digitar self.relógio.tick, né? Então, self.relógio é esse atributo aqui, tá? Eu estou pegando esse atributo e colocando aqui. E aí eu estou chamando a função tick. Essa função tick, se você acompanhou os vídeos passados, ele te permite adicionar a taxa de frames do jogo. Essa taxa de frames eu vou definir aqui no arquivo de constantes, tá? Então eu clico aqui em constantes e aí eu vou colocar assim, ó, um comentário FPS, tá? Eu vou criar a variável chamada FPS e eu vou colocar ela igual a 30. Então o jogo vai rodar a 30 frames por segundo. Vou voltar aqui. Eu vou fazer assim, ó, constantes.fps. Simples assim. Certo? Depois dessa linha aqui embaixo, eu vou chamar o meu método de eventos. Esse método também não existe ainda, a gente já vai criar ele. Mas basicamente, né, se você vem acompanhando os vídeos, os eventos são as coisas que eu faço, né, para interagir com o jogo. Quando eu aperto alguma tecla do teclado, quando eu mexo o mouse, enfim, isso são eventos. Então vamos chamar esse método aqui dentro do while true, self.events. Ok. O próximo método que a gente vai adicionar dentro do loop vai ser o método atualizar sprites. Então self.atualizar sprites. Então, sempre que uma sprite se movimentar ou colidir, essa função aqui que vai ser responsável por isso. Beleza? E por último, o último método que eu vou executar dentro do meu loop while true vai ser o método desenhar sprites. Então, self.desenhar sprites. Opa. Então, a linha de cima vai atualizar as sprites, vai fazer todo o processamento para verificar se teve movimentação, colisão, enfim. E a linha de baixo vai desenhar essas sprites na tela.